Olá, o objetivo dessa aula é reforçar alguns conceitos sobre herança. Então, nosso objetivo é criar uma hierarquia do seguinte tipo. Aqui eu tenho um funcionário, sendo que funcionário pode ser de vários tipos. Então, nós vamos imaginar que nós temos um funcionário que pode ser do tipo gerente e do tipo diretor. Então, vamos implementar isso. Aqui eu já criei um projeto, vou criar uma nova classe. Então, a classe funcionário. Vamos imaginar que o funcionário tem alguns atributos. Nome, salário. Ok? O funcionário, para ser um funcionário, ele precisa ter certas informações obrigatórias. Então, precisa ter um nome, receber um nome quando for instanciado e receber o seu salário. Essas informações serão atribuídas normalmente, né? A gente já viu isso. Aqui eu vou inserir apenas um método getSalário, por exemplo. E eu posso também fazer um getNome. Pronto. Vamos testar essa classe. Vou criar aqui uma nova classe teste com o método main. Então, para criar um funcionário, então o nome Zé, salário de 100. Vamos atribuir uma variável aqui. Opa, não é essa tecla de detalhe. Vamos lá. No Eclipse eu não me lembro mais como é que é. Vamos fazer aqui então funcionário F recebe new funcionário. E vamos criar sysout, se não me engano. Isso. f.getSalário. Só para a gente executar isso aqui. Então vou rodar. Botão direito. Rodar como. Aplicação Java. Classe teste. 100. Ok. Agora, minha ideia é que o funcionário possa ser de vários tipos. Uma das possibilidades de fazer isso é criar um atributo aqui como um código para representar o tipo do funcionário. Poderia ser um código ou poderia ser mesmo um nome, né? Uma descrição desse tipo de funcionário. De qualquer forma, eu teria que tratar isso. Teria que fazer verificações se o funcionário é do tipo tal, fazer ifs, né? Fazer estruturas de controle de decisão, né? Isso leva a vários problemas, né? Para eu tratar que tipo de funcionário é, né? Então imaginem assim, ó, suponha que eu tenha que retornar o salário do funcionário, sendo, vamos aproveitar esse código aqui,
suponha que o salário de um gerente, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, que se o salário for do tipo gerente, ele receba R$100 de bonificação. Então, mais R$100. Se for um diretor, ele recebe R$200 de bonificação. Então, imagine se eu tivesse esse tipo aqui. Imagine que todo funcionário, quando é criado o seu tipo, ele é normal. E aí, para eu retornar o salário do funcionário, se o tipo, vejam, se tipo for igual a gerente, ele vai retornar o salário mais 100, como a gente imaginou aqui. Se não, mais um if, né? Se não, se o tipo for igual a diretor, ele vai retornar o salário, seria o salário base mais 200. Se ele não for nem diretor nem um gerente, ele vai retornar o salário normal dele. Ok? Vejam, isso é complexo de fazer. Imagina se eu tivesse vários tipos de funcionário, além de gerente e diretor. Teria que aumentar essa estrutura de decisão ficaria enorme. Enfim, teria muito trabalho para fazer isso. Então, uma forma de resolver isso é usando herança. Então, a herança faz com que eu possa herdar características e comportamentos de funcionário, e esses comportamentos, essas características e comportamentos podem ser colocadas numa classe específica, né? Então eu vou chamar de gerente. Então, só vou colocar um conector aqui. Então o gerente herda de funcionário. Então isso aqui é um relacionamento E1. Então, para fazer isso, basta a gente criar então uma nova classe funcionário, gerente. E fazer com que o gerente herde de funcionário. Dessa forma, eu tenho que, primeira coisa, analisar funcionário é obrigado a ter nome e salário. Então, gerente, se ele é um funcionário, ele é obrigado também a ter nome e um salário. Então, dessa forma, o construtor de gerente, aliás, gerente tem que ter um construtor que receba essas informações, o nome e o salário, e repasse a superclasse, a classe mãe. Para isso a gente usa super. Super chama o construtor da superclasse. E o construtor da superclasse espera receber uma string e um double, que representando o nome e o salário. Pronto. Essa é uma forma. A herança nos traz uma das vantagens é a reutilização de código. Então, todos esses atributos aqui estão disponíveis na classe gerente através dessa herança. Então, com isso a gente não precisa mais ter essa verificação, né, que eu fiz. Não precisa ter mais esse tipo. Então, nós criamos um tipo. Quando nós criamos uma classe, nós criamos um tipo. Ok? Então, vamos implementar agora deixa eu apagar esse atributo também aqui.
vamos implementar a ideia da bonificação. Então, um funcionário normal, ele tem o seu salário e mais nada. Um gerente, ele tem o seu salário mais um plus, né? Mais uma bonificação. Então, eu poderia criar aqui, já que o funcionário ele tem o método getSalário, o gerente herda esse método. Então é como se eu tivesse o mesmo método aqui. Mas se eu usar esse método herdado, eu vou ter apenas o salário normal de funcionário. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reescrever esse método getSalário que gerente herdou ou herda. Então dessa forma eu posso retornar o salário do funcionário como um todo, como qualquer funcionário é, mais uma bonificação, por exemplo, de R$100. E aqui eu vou colocar uma anotação, não é obrigatório, mas eu posso colocar aqui uma anotação chamada @override, que diz, né, deixa mais claro que esse método aqui está sendo reescrito. Ok? Então, vamos testar isso aqui. Então, eu tenho um funcionário, o Zé, R$100 de salário, e eu vou criar agora um gerente. Gerente G e o gerente. Assim como todo funcionário, um gerente tem nome. Então, vou passar o nome da gerente Ana com os mesmos R$100 para a gente poder fazer uma conta mais exata. Pronto. Criei o gerente. Aqui não é ponto, é vírgula. Não, é ponto, tá certo. Qual é o problema aqui? É que eu não estou usando ainda, né? O Eclipse também está sendo ansioso. Então, agora eu vou imprimir o sysout, que é o g.getSalário. Então, esse salário aqui é do gerente, que é o que? O salário de funcionário mais R$100. Então, vamos executar. Então, R$100 de salário que um funcionário tem, mais R$100 de bonificação, R$200. Então, funcionou. Bom, essa é a primeira aula de mais uma revisão do que nós já vimos. Até a próxima.